Pois bem, meu nome é Thiago. O nome do senhor, para quem está assistindo? Ema Rinchen. Ema Rinchen. 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 Eu quero perguntar para o senhor, o nome do senhor é um pouquinho diferente. De onde o senhor é? Eu sou aqui de Porto Alegre, mas O senhor nasceu em Porto Alegre, hein? Meu nome é tibetano. Tibetano. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O que o senhor espera da manifestação de Porto Alegre? O senhor está aqui por quê? Qual o motivo? Motivo para a liberação da ditadura parcial implantada por esse STF corrupto. O senhor, de alguma maneira, então, o senhor enxerga que o STF ele tem cessado o direito de expressão da população, é isso? Exato. Tem dificultado, tem obstruído, prendido alguns personagens nacionais e internacionalmente fazendo absurdos como recentemente cometeram em Nova York, nos deixando muito diminuídos ante o público mundial. E hoje o senhor é descendente de imigrantes, né? Sim. E se o senhor pudesse dar um recado para o mundo hoje, o que o senhor diria? Nas línguas da família. Como se o senhor se sentir melhor, como o senhor se expressa melhor, como seus pais falariam com o senhor, como seus avós falariam com o senhor, porque nós somos um país miscigenado. Exatamente. Nós somos um país onde nós somos compostos e a força do Brasil é que nós somos um pouquinho de cada nação do mundo. Nós temos imigrantes que vieram de Israel, nós temos imigrantes que vieram da Itália, Espanha, Colômbia. Recentemente agora nós estamos recebendo os venezuelanos, né? Nós estamos recebendo pessoas do mundo inteiro. Nunca paramos de receber. E é isso que faz a força dessa nação. Mas como a gente está numa rede social e a gente não sabe onde o vídeo vai chegar, eu gostaria de saber qual é o seu recado para o mundo. E se o senhor utilizar outro idioma, depois o senhor, para nós meros brasileiros, o senhor, por gentileza, nos traduza. Tá, então eu vou falar um pouco assim. Meu pai nasceu na Polônia. No começo da guerra, em 1939, foi para a Rússia, conseguiram levar a família, pai, irmãos dele, né? Sim. Os tios dele ficaram, não saíram da Polônia, foram para campo de concentração. Aí, pós-guerra, ele chegou no Brasil em 1949 e conheceu minha mãe, que já havia nascido no Brasil, mas os pais dela vieram da Europa. A avó também da Polônia, o avô de algum daqueles países ali que mudou de nome, que eu não recordo. Sim. Então, eu aprendi em casa as duas línguas ao mesmo tempo, que é o português, ou brasileiro, como tu disseste antes. Eu brinquei aqui agora há pouco que a gente não fala português, né? A gente fala o brasileiro. A gente diz nós, a gente usa algumas outras expressões aqui que é a linguagem coloquial, né? Pois é, então aí eu aprendi a falar, não sabia línguas. Fui descobrir que eram duas línguas, aí então uma é o português brasileiro e outra é o Yiddish, que é a língua dos judeus da Europa, que é basicamente o alemão, 80% alemão, digamos, e outras misturas, algumas palavras de hebraico, mas basicamente... É como se fosse um dialeto. Iniciou como? Depois virou uma língua que é uma língua estabelecida, mas começou como um dialeto. Interessante. Então, talvez eu tente falar um pouco em Yiddish. Gute Menschen von der Welt, wir darf machen alles, sie machen gut für Brasil. Brasil ist ein gutes Land. Brasil darf crescem, Brasil wird sein frei noch einmal, a großen Dank. Então eu disse que o Brasil é uma terra maravilhosa, o Brasil é uma terra linda, grande, e que a gente precisa ajudar. Concordo plenamente com o senhor. Ótimo. Então eu disse que é para a gente ajudar para retornar, a colocar o Brasil nesse bom caminho com liberdade. Né? Legal. Então, aí também depois eu fui aprendendo outras línguas, né? Então, em
em inglês, talvez, que é uma língua que eu tenho algum predicado de conversar. Então, people of the world, we gotta do the best for Brazil. Brazil is nowadays with a lot of dictatorship going on. The Supreme Court is it comes a word in Yiddish, is kvetching. But they speak a lot Yiddish in America. So they kvetch, they are pressing us down out of liberty, out of our freedom. So we gotta help Brazil to get back to its natural good place. Thank you very much. Então o Brasil está numa situação complicada e a gente precisa ajudar porque a Suprema Corte, que é o STF, está nos apertando, nos comprimindo para baixo, nos tirando as liberdades. Então a gente pede ajuda para os americanos. E eu vi a manifestação que o senhor trouxe para a rua. O senhor traz a sua opinião quanto à forma que houve o pleito eleitoral no Brasil. Isso. Pelo pouco que eu compreendo da nossa Constituição, pelo pouco que eu compreendo da minha percepção de mundo, né? E do que eu aprendi é que uma eleição justa, ela não deixa dúvidas a ninguém. A minha dúvida é se o senhor enxerga realmente que a eleição foi roubada, se o senhor tem dúvida do resultado, ou se simplesmente o senhor não consegue confiar no sistema que está funcionando. Todas juntas. Todas juntas. Porque, na verdade, o universo ele começa da ponta do nosso nariz, né? Então, a forma como que nós observamos o mundo é a nossa visão e a nossa voz. Então, o que nós estamos observando é uma forma que, no nosso país, infelizmente, não é qualquer pessoa que consiga perceber o que está acontecendo, né? E a gente está vendo aí mais um jogo de mídia, de algumas pessoas dando a sua opinião do que deveria ou como deveria ser feito, mas algumas pessoas não estão ouvindo a população, né? E a população deveria ser ouvida pelo seu voto, né? Pelo seu título. E infelizmente talvez às vezes a gente veja que ou não foi representado. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta para o senhor com toda sinceridade. O senhor se enxerga defendendo, falando a respeito da eleição, porque o senhor tem a preferência por um candidato? Ou o senhor enxerga que o processo não foi fidedigno e liso? Porque o que a gente vê é que algumas pessoas estão dizendo assim, isso é conversa de quem perdeu uma eleição. PT, né? PT diz isso. Isso, o Partido dos Trabalhadores no Brasil diz que quem está na rua, está se manifestando. Tem coisas que a gente não entende, né? Primeiro, quando o ex-presidente Lula subiu no palanque, ele disse que defenderia o direito das pessoas de queimar pneu. No momento em que ele... Isso foi um dos discursos de campanha do Lula. Ele subiu em cima de um caminhão de som na Paulista e ele disse ao seu público, né, que continuaria trabalhando para eles terem o direito de queimar pneu. Eu acho que ele se referiu à população brasileira. O problema é que quando o pessoal começou a manifestação, aí a manifestação, como era contra ele, talvez, ou contra o processo que o elegeu, que eu, na minha opinião, na verdade, eu estou me manifestando contra o sistema e o processo que elegeu ele, né? Não estou me manifestando contra a questão. Lógico que ninguém quer alguém que paire sombras de dúvida, integridade pessoal, né, ou lisura de integridade moral e caráter à frente de uma nação. Acho que nós temos brasileiros suficientes para definir uma pessoa de integridade que defenda a nação, né? Então eu não estou aqui para defender Bolsonaro, não estou aqui para defender Lula, mas a minha questão, porque eu vi que o senhor está com uma placa escrito eleições roubadas, né? Então a maneira que eu compreendo é que o senhor enxerga que houve uma manipulação do resultado. Sim, é isso? Quase isso. Existe comprovação tácita. Os dados que estavam no STE, né, no site do STE,
foram surrupiados depois, foram apagados, né, trocados. Mesmo assim, todos tinham, do dia 30 até o dia daquela conferência, todos tinham os dados. Então já está mais que comprovado que houve essa fraude, né? Foi o roubo da eleição. Votaram das 17 horas às 23h59, um absurdo. Existem N provas. Pessoas relatando em múltiplas urnas, né? Em múltiplas sessões, e 0 votos para o presidente. Impossível. Uma coisa que chama a atenção é que algumas urnas tiveram voto para um deputado ou um senador que apoia o presidente e 0 votos ao presidente. Né? Então, a partir da primeira aferição mais ampla e mais pública do Cerimedo argentino, então, a partir dessa aferição ele apontou diversas coisas que depois internacionalmente pessoas da mídia, da Fox, de outras aferições da Espanha, deixa eu ver o que mais que eu vi. Mas no mundo inteiro todos confirmam exatamente a mesma coisa. Tem grupo de gurizada hacker também que entrou e viu cada voto exatamente como tinha sido feito, por quem tinha sido feito, quanto tempo demorava cada voto. Impossível fazer votos múltiplos em 15, 20 segundos. Então, registro de tempo do voto. Registro de tempo do voto, exato. Ok. Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor, para que a gente analise as coisas como pensadores livres, que eu acredito que é o que somos. Né? O senhor enxerga somente essa eleição roubada, então? O senhor me perdoe até pela ironia da pergunta, mas é uma pergunta tem que todo o fundamento. Até chegar nessa eleição, digamos que na época lá que ganhou o próprio ladrão dos 9 dedos, na época que ganhou o pincha dele, aquela tal de Dilmanta, na época que depois subiu o temeroso mordomo de vampiro, Temer. O pessoal utiliza agora a expressão para o novo presidente, dá um apelido carinhoso que é Bozo. Né? O pessoal utiliza, só que a brincadeira que eu faço é que, pelo menos eu que respeito o meio artístico, né? Eu digo que Bozo foi um palhaço que nos trouxe alegria. Exatamente. E é um dos únicos brasileiros que tem o nome na calçada da fama. Então, aí eu fico brincando, né? É um artista de renome internacional. Talvez um dia eu seja chamado de Bozo. e algumas pessoas vão comentar que o que nós estamos fazendo na rua é palhaçada. Né? Eu tive alguns canais cerçados, eu tive alguns meios de comunicação meu que foram travados e eu não consigo compreender isso como algo natural. Mas é normal que a população ela acabe escrachando, né, os nossos políticos. É uma válvula. Mas eu vejo, lógico, com todo respeito ao sistema brasileiro e aos presidenciáveis, né, porque são pessoas que foram colocadas lá de alguma forma e de alguma forma também merecem o nosso respeito. Mas o que acontece? Eu penso que a população normalmente retrata essas pessoas por um motivo, de alguma forma, né? O senhor falou sobre uma brincadeira que eu faço, né? Eu como um carneirista, que é assim que eu me identifico, né? Algumas pessoas dizem que são bolsonaristas, né? Outras dizem que são petistas, né? Se eu tivesse que escolher uma pessoa no âmbito político do Brasil que chegou mais próximo de representar a minha pessoa, foi a Enéas Carneiro. Sim. Então eu brinco que eu sou carneirista. Então eu observei na fala do senhor um termo semi-pejorativo que o senhor utilizou para se referir. E como é que o senhor se referiu à presidente Dilma Rousseff? Dilmanta, né? Então é uma associação de Dilma com Anta, né? Que eu considero que ela foi... Assim... O senhor considera... A pergunta que eu vou fazer para o senhor, ela talvez seja dos nossos presidentes eleitos, tá? Eu gostaria, assim, de uma análise junto com o senhor, fria e calculista. Nós tivemos o presidente Collor, presidente Fernando Henrique, né? Presidente Collor, não tem como pular o Itamar Franco, né? Afinal ele trouxe o Fuca de volta, o país, eu faço uma brincadeira, o país ferrado,
E o cara disse assim, vamos resolver o problema, vamos relançar o Fuca. Antes então, veio o Sarney. nós temos Sarney, Collor, Itamar Franco, né? Depois nós tivemos o presidente Fernando Henrique, né? Depois nós tivemos o presidente Lula, né? Por 2 mandatos, assim como o Fernando Henrique. E depois nós tivemos a presidente Dilma. Depois nós tivemos a história brasileira, de um lado, retrata como um impeachment, do outro lado ela retrata como um golpe. Tivemos o presidente Temer, né, que assumiu após o impeachment da Dilma, assim como o Collor foi impeachmentado, né, e depois a gente tem o presidente Bolsonaro. E agora talvez nós temos uma incógnita, né, porque algumas pessoas reconhecem um lado do cenário e outras pessoas reconhecem outro lado. Então, como é que o senhor enxerga isso? Uma salada de frutas maligna. O senhor vê preparo nas pessoas que administraram o país? Em geral, não. Em geral, no caso do Lula, muito preparo para fazer o mal. Nunca na história desse país alguém conseguiu corromper, roubar tanto. Então essa é a visão que o senhor tem a respeito do sistema político suprassumo e do atual sucessor à presidência, vamos dizer assim. Não, o sucessor continuará sendo o nosso querido presidente Bolsonaro. O senhor demonstra um carisma pelo Bolsonaro. Eu aprecio porque ele é a nossa barreira, não chega a ser um carneirista, como disseste. As ideias, assim, as visões do Enéas eram muito melhores, assim, digamos. Possivelmente ele teria... O senhor, talvez então naquele detalhe assim, nós escolhemos o menos ruim. O único que nós tínhamos opção. Dentro das opções, Mas se a brincadeira, melhor... o limão azedo... Não, ele se comprovou sendo muito melhor do que isso. Não foi perfeito ainda, mas muito melhor do que o limão azedo. E principalmente agora, com essa sucessão de efeitos na hora da fraude, né, da mudança para botar um ladrão lá, então agora ele está sendo perfeito. Né? E não deixaremos senhor, aquele de bandido... alguma forma, eu gostaria de fazer, só para nós encerrar, até porque nós temos 17 minutos. O senhor enxerga... O senhor trabalha com qual a sua profissão? A profissão, a vida inteira é o comércio. Comércio. Mas atualmente eu estou parado. Não estou aposentado, mas estou parado. O senhor é filiado a algum partido? Não, nunca foi. O senhor recebe financiamento de algum partido ou empresa para estar aqui? Não. Não. O senhor vem de financiamento próprio. Financiamento próprio. O senhor recebe financiamento próprio. Não, essas questões elas precisam ficar claras. Né? Sempre o povo. Então, para que a gente entenda, a profissão, o senhor não está aqui porque tem alguém lhe pagando, o senhor não recebe para estar aqui, o senhor não está recebendo para falar comigo. Eu queria pedir publicamente a permissão do senhor, direito de imagem, para que esse vídeo fosse veiculado, a opinião do senhor e a expressão que o senhor utilizou. Perfeito. Sem dúvida, 100%. O direito é partilhado, não ser oferecido, é doado, sim, é dado. E queria agradecer muito também, foram assim, momentos auspiciosos que eu espero que a gente realmente consiga beneficiar esse povo, que é um povo maravilhoso, estabelecer um povo que a paz. Vai ficar livre. Nós temos um povo dividido e um reino dividido ele não existe. Né? Essa é a parte que mais me preocupa hoje no Brasil em si. Em seguida retornaremos ao bom caminho, podem ter certeza. Teremos a paz. Queridão, valeu. Foi uma honra aí te conhecer. Mesma coisa. Ouvir um pouco da sua história aí e espero que em breve a gente possa sentar de novo para conversar com mais calma. Sem dúvida. Peço desculpa pelo ambiente, nós estamos na rua, nós estamos no meio da manifestação de Porto Alegre. Hoje, agora são 11 horas e 18 minutos. Do dia, que dia é hoje mesmo, para que hoje não diga 16, que eu... Hoje 17. 17. Então essa é importante porque minha filha está completando mais um ano. Pô, que legal. Tranquilo.